Olá a todos, bem-vindo em mais um episódio do Papo de Diretoria, dessa vez o episódio número 5. A gente vai falar sobre um tema que eu particularmente adoro, vamos trazer aqui a tecnologia da informação sob a ótica da sociedade 5.0 e com foco no mercado farmacêutico, né? Então, é a ênfase da ênfase da ênfase que a gente vai tratar aqui hoje. Os participantes do dia são dois queridos aí, o Ricardo Canteiras da Tempilog e o Rodrigo César da TTRX. Inclusive a Tempilog e a TTRX apoiam o evento, apoiam o Papo de Diretoria. Queria agradecer muito a participação de vocês dois, terem topado aí o convite. Vou deixar aqui esse comecinho para as boas-vindas, para vocês se apresentarem cada um. Começo aí com o Ricardo. Tudo jóia, Ricardo? Tudo bom, Lucas? Nós que agradecemos aí, agradeço a participação, né? Tudo bem, Rodrigo? Espero ajudar de alguma forma aí, bater um papo, né, sobre esse termo Sociedade 5.0 e como ele está ligado diretamente aqui com a logística, com a indústria farmacêutica e, enfim, uma conversa mesmo sobre esse tema aí. Maravilha. Obrigado mais uma vez, Ricardo. Rodrigo? É isso aí. Eu agradeço, né, o convite, a oportunidade e é um prazer, né? A gente poder discutir, trocar ideias e, enfim, compartilhar aí um pouco da nossa visão sobre o impacto, né, dessas mudanças. Legal, legal. Então, feitas as devidas apresentações, eu vou explicar então para o pessoal que está assistindo aqui. A dinâmica vai ser o seguinte: a gente vai tentar se basear aí no máximo em meia hora de episódio, né? Nessa meia hora a gente vai fazer em torno de 5 perguntas e com essas perguntas a gente vai debatendo. Sempre eu trago a pergunta para um e a gente traz a réplica para o outro convidado. Então assim a gente tem a dinâmica completa com as opiniões, meu fazendo a intermediação do programa. Bora lá começar, senhores? Bora! Joia! Então vamos lá. A primeira pergunta que eu trouxe aqui para a gente começar esse debate é em relação ao compromisso atrelado justamente aos valores que norteiam a sociedade 5.0, que são a facilidade, né, da internet das coisas, né, o fluxo da tecnologia facilitando a nossa vida, com isso aumentando a qualidade de vida e, obviamente, trazendo o apelo ali da sustentabilidade, né? Então o desenvolvimento sustentável. De que maneira, senhores, vocês acham que o nosso mercado está se preparando para esse conceito? Então, de novo, né, pensando na tecnologia das coisas, melhora da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. Eu começo essa então com o Rodrigo. Rodrigo, se você quiser fazer as considerações, aí depois eu passo para o Ricardo. Legal. A gente está vivendo, né, um momento onde gerações convivem, né, de forma diferente com a tecnologia. Então, a velocidade das mudanças, o impacto sobre os negócios é bem visível, né? Aplicativos, startups, enfim, empresas se reinventando e em função de quê, né? Qual a melhoria, né? O que a gente pode avaliar como impacto no nosso lado consumidor e no nosso lado, né, você viabilizar algum negócio, né? Um empreendimento. Então, olhando pelo lado do consumidor, nós vemos a tendência de consumidores cada vez mais exigentes, né? Cada vez mais atuantes e dando preferência para empresas com responsabilidade social, né? Empresa que, ao produzir, ao comercializar, tem ali a sua responsabilidade com a sociedade, com o seu parceiro, com o meio, né, em que vive, como ela vem executando as suas atividades no geral. Então, isso acaba criando um diferencial. As empresas que estão olhando para isso estão olhando para sistemas, recursos, para que fique mais evidenciado, né, e valorize a sua marca e seja uma opção de escolha, ou a melhor opção de escolha para o seu cliente, né? Isso reflete tanto no produto, na embalagem, no transporte, no armazenamento, na logística, né? E por trás disso, sistemas que garantam, que dê essa legitimidade, né, a essa valorização de uma marca. Então, isso hoje é uma tendência e Sociedade 5.0 vai nessa direção, né?
É isso, né, Rodrigo? E um dos pilares aí, né, da sociedade 5.0 é essa qualidade do bem-estar das pessoas, né? E aqui na Tempilog a gente procura, através, simplificar, como por exemplo o conceito de inteligência artificial, né? O pessoal pensa que é algo só de filme, né, de ciência científica, mas na realidade, se você conseguir mapear os processos, né? Nós somos uma empresa de logística que prestamos serviços, dentro de serviço nós temos tarefas e atividades. Se você conseguir mapear essas tarefas e atividades através da ajuda dos seus colaboradores, e aí conseguir mapear quais são as atividades repetitivas, aquelas tarefas que não demandam tanta... que podem ser automatizadas, né, que podem ser colocada uma inteligência ali, uma programação, a gente tem buscado fazer isso para quê? Para que a qualidade de vida do colaborador, ele sinta-se mais valorizado, deixando de fazer tarefas repetitivas e de baixo, digamos assim, de baixa responsabilidade, mas que ele assume aquilo, né, tendo que fazer todos os dias, e você acaba tendo o colaborador mais na visão estratégica. Ele consegue pensar um pouco mais no processo como um todo quando ele deixa de executar tarefas repetitivas. Então, um dos conceitos que a gente tem trazido e tentado, né, Lucas e Rodrigo, é isso, com pequenas automações, pequenas situações de programação em certas atividades e tarefas que os nossos colaboradores exercem dentro dos serviços logísticos, ele acaba se sentindo mais valorizado por estar atuando de uma maneira mais estratégica, sem ser aquela tarefa todos os dias a mesma coisa, né? Sim, hoje você conta com softwares, né, banco de dados, que facilita você trabalhar relatórios e identificar pontos de melhoria, né? À medida que você identifica e consegue instituir um processo, um procedimento, para que aquela ação seja feita de forma ou automática ou supervisionada, né, facilita e dá para o colaborador ali uma outra função, que é uma função mais estratégica, né? Uma função mais nobre, vamos chamar assim, de forma que ele se sinta de parte integrante do resultado, né? Não simplesmente ali um trabalho, digamos assim, de rotina repetitiva, né? E aí, Rodrigo, complementando o que vocês dois falaram, a gente entra em aspectos que nós discutimos ontem, né, no brainstorm que nós fizemos, aí foi bem interessante, que eu acho que enriqueceu muito o bate-papo que a gente quer trazer hoje aqui para o público, né? E eu trago para a gente realmente discutir os aspectos positivos e negativos dessa questão. Então, a influência que a tecnologia está tendo hoje, a aceleração que ela está tendo no mercado. Então, como por exemplo, com sistemas aí de realidade aumentada, a internet das coisas, a gente precisa discutir os aspectos éticos desses processos, né? Então, quanto mais nós damos liberdade para os nossos funcionários, mais nós precisamos ter procedimentos ali que facilitem a qualidade de vida desse funcionário também. Então, a gente está tendo muitos casos, por exemplo, hoje em dia, de burnout. Os funcionários estão tendo essa facilidade de trabalhar de home office, os sistemas, né, tecnológicos estão sendo facilitados, e com isso perdeu-se o foco aí de tempo de trabalho, né? Quanto tempo eu vou dedicar à empresa, quanto tempo eu vou dedicar à minha vida pessoal. Então esses fatores a gente precisa trazer mais à tona. Isso, né, tanto em relações B2B como B2C, enfim, a gente precisa ter isso em mente. Que tipo de discussões vocês acham, qual é o movimento que o nosso mercado, né, o mercado farmacêutico especificamente, está tendo em relação a esse assunto? O que na visão de vocês a gente pode esperar nesse aspecto pós-pandemia, né, até no médio, longo prazo, que obviamente que agora essas tecnologias vão avançar e muito, né? Nós conversamos outros tipos de tecnologia ontem lá, até por drones, enfim. Tudo isso a gente precisa discutir, então, toda a ética desse processo. O que vocês acham, então, aí na visão de vocês, que o mercado está avançando nesse sentido? Existe já um formato em discussão? Não existe? Está muito embrionário ainda? Pegou todo mundo de surpresa? Qual que é as considerações de vocês aí? Essa eu deixo para o Ricardo começar.
Tá bom, Lucas. Claro que no momento de pandemia foi realmente uma surpresa, então as empresas tiveram que se adequar, né, com os profissionais trabalhando remotamente e como queria fazer esse controle, né? Mas aí, né, nessa sociedade 5.0, a oferta que a gente tem hoje de softwares, né, de aplicativos, de gestão, de controle de hora, de controle de atividade, nos permite fazer com que a gente controle de maneira justa, né, para não sobrecarregar os colaboradores. Então, eu acho que essa oferta maior de softwares para solucionar todos os tipos de problemas, digamos assim, desde controle de hora de trabalho, controle de atividades, até uma série de análise de dados, né? Hoje a gente tem ferramentas de BI com custo muito acessíveis que nos permite dar uma visão mensalmente, semanalmente, em tempo real, seja como for, dependendo da informação que você precisa, para você trabalhar com a sua equipe e ver aqueles gaps, ver aqueles pontos que estão se deslocando a mais, né, como o controle de horas ou aquelas atividades que estão demandando muito tempo, o que era permitido ser feito remotamente, o que não tem como, tem que ser fisicamente. Então, eu acho que essa oferta maior de softwares em nuvem, com um custo mais acessível do que era o modelo antigo, de você ter que adquirir servidores, ter que adquirir uma série de estações de trabalho, né, que era o modelo client-server. Hoje, com software em nuvem, ele permite, com um custo baixo, a empresa resolver uma série de problemas como esse e, claro, aliadas aí o conceito da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que é muito importante que os dados sejam armazenados seguramente, que quem é para acessar aquele dado, que seja somente aquela pessoa responsável, né, que isso seja muito bem no gerenciamento de usuário, as permissões, e que quando você precise analisar esses dados, que eles sejam analisados de uma forma anônima, né, para garantir ali a proteção dos dados individuais, quando a gente está falando numa questão aí de ética, né? Sim, toda uma parte de integridade dos dados também, né? E o desafio, né, diante de todas essas ferramentas, é você conseguir treinar a equipe, né, manter a equipe ali qualificada e escolher ferramentas que você consiga crescer, né? À medida que se transforme ou ele se modifica, essa ferramenta também te acompanha, né? Ela te dá escalabilidade, né? Então, tudo isso hoje, diante das opções, a hora que você vai tomar a decisão, escolhe ferramenta que te dê alguma facilidade ali, simplifique o ambiente para você navegar, simplifica a forma de você encontrar informação, te dê a possibilidade de integrar sistemas legados, né, sistemas que você já possui, né, e tem a integração com novos sistemas também. Então, a lista, né, de requerimentos, hoje, se você for ver, ela é extensa. Para você fornecer para um segmento, né, para farmacêutico, você tem que atender uma série de pré-requisitos e trazendo algum ganho. Então, integração com RP, WMS, para a questão de treinamentos hoje, a questão da realidade aumentada, inteligência artificial. Então, tudo isso hoje já é uma realidade e muitas dessas tecnologias estão em testes, né, de formas diferentes, mas criando N possibilidades, né? Sim. E acho que elas vêm muito à tona realmente no que vocês comentaram, tanto caberia um programa só sobre isso, a gente falar sobre integridade de dados, validação dos sistemas, que a 430 está trazendo muito fortemente aí, a LGPD, né? Então, a gente trouxer todas essas discussões à tona, caberia mais um programa tranquilamente, sem dúvidas, né? Mas eu acho que a gente pode debater um pouco disso e tá fresco também, né? Já ano que vem a gente vai ter que trazer muito isso à tona, que é a questão da rastreabilidade e a serialização, né? Isso também, os sistemas envolvidos na rastreabilidade e serialização também envolvem a validação dos sistemas, a integridade dos dados, né? Então, a gente também precisa tomar cuidado em relação a esse ponto, né? E não é um tema novo se a gente for parar para pensar. Outros setores ali, automobilísticos, já fazem a serialização, acho que há pelo menos mais de uma década, né? Então, acho que cabe uma lição para nós aí, pegar os pontos positivos desses setores, trazer para nós aí o mais rápido possível para a gente discutir esse tipo de informação, de tecnologia de forma universal, né? Facilitando o conhecimento de todos e a gente não criando o que o Ricardo falou lá no comecinho, né? A gente não criando um tabu
sobre essas novas tecnologias, né? Então, até mirando aí esse ponto da rastreabilidade da serialização, eu queria saber um pouco a visão de vocês. O que vocês acham, quais seriam os próximos passos dessa tecnologia no nosso país, então, focando, obviamente, no mercado farma, que é o que a gente está trazendo aqui, né? Essa aí não tem nem como, vou jogar a bola direto pro Rodrigo aí. O Rodrigo vai matar no peito essa. Legal. Esse é um assunto, né, que de fato ele está sendo discutido há um bom tempo. Então você tem visões e impactos diferentes para cada elo da cadeia. Então o fabricante enxerga um impacto ou sente o impacto, né? O distribuidor, o transportador, o importador também, enfim, o detentor do registro, né, ele começa a olhar para esse projeto, para essa necessidade. Ora ele enxerga um grande benefício, que é aumenta o controle daquela informação, e por outro lado ele enxerga ali uma complexidade, que é como garantir essa informação até a ponta final. Então ainda temos, né, o mercado, o cliente questionando o impacto sobre a sua operação. Hoje nós estamos trabalhando em softwares, né, e ferramentas que ajusta a necessidade, o banco de dados com o perfil desse usuário. Porque é uma forma de você viabilizar a tecnologia, né, e universalizar o acesso de maneira que viabilize o projeto. Então, ainda existem discussões, essas discussões estão no âmbito de tecnologia, ela está no âmbito de legislação, e ela está no âmbito nacional, âmbito de região. Então, os Estados Unidos tem uma prática, tem uma forma de fazer, o Brasil está desenhando uma outra forma, a Argentina já praticamente definiu a dela, enfim, cada região avalia, né, os prós e contras ou as suas necessidades. Então, estamos ainda, digamos assim, num processo para chegar num consenso. Mas o fato é, como consumidores, ter a informação, ter a certeza que o medicamento que chegou na ponta para o nosso consumo, que ele é íntegro, que ele tem uma garantia de procedência, que ele foi devidamente fabricado, embalado, transportado, armazenado, né? O nosso perfil de consumidor hoje tende a exigir cada vez mais essa informação. Se a gente for comparar, por exemplo, com a vacina, no passado a gente tomava vacina, a gente não sabia nem quem fabricou, de onde veio, de que maneira que foi transportada, né? Hoje a gente pega e fala, mas qual que é essa, né? Quem fabricou? Qual que é o método de fabricação? Então a gente está muito mais informado. Né? Então, se você ter essa referência como comparação, nosso grau de importância sobre o que a gente está consumindo aumentou. E a tendência é que ele aumente cada vez mais, porque nós temos pessoas mais instruídas, né? Então, à medida que essa instrução chega, a cobrança por métodos e processos melhores, a cobrança aumenta, né, sobre isso. A acessibilidade do processo, né, globalizado de uma maneira geral, facilita sem dúvida esse ponto, né? Eu acho que na rastreabilidade, como você bem comentou, isso é um ponto positivo, eu vejo, né? O mercado farmacêutico mundial está caminhando mais ou menos que junto, né? Então, você pega, acho que a África do Sul, Estados Unidos, a própria Argentina que você comentou, o Brasil, então a gente está mais ou menos, tem sistemas diferentes, mas a gente está mais ou menos no mesmo cenário, né? Eu acho que isso é importante também. Se vocês forem ver, né, pela criticidade aí e a oferta de vacinas no mundo todo, né, ser escassa ainda, a gente deveria ter a serialização das vacinas. Para evitar esses extravios que a gente sabe o que está acontecendo, para a gente detectar os momentos que teve perda ali. Então, eu acredito que as vacinas já poderiam, né? Claro, né? Existe toda uma série de obstáculos aí que a gente está discutindo, mas eu acho que a gente já poderia estar discutindo que as vacinas também deveriam estar sendo serializadas, porque isso garantiria uma série de, né, a segurança para todo mundo, né? Para quem está recebendo, para quem está transportando, enfim. Só que a gente tem dois desafios grandes, digamos assim, né? Um na parte de software,
que aí a gente tem, né, as empresas como a TTRX trazendo as soluções, e um na parte de física mesmo, né, de manuseio do produto, né, no momento que o armazém está fazendo a separação, ali o pick and pack, você precisa de uma amarração desses números de série, né, aos pedidos que estão saindo, e aí a Tempilog desenvolveu aí, né, junto com um dos maiores institutos de engenharia, né, do Brasil, um modelo de automação de fracionamento para capturar esses códigos, esses números de séries de uma maneira mais rápida e fazer essa agregação, né, aos pedidos de uma maneira automatizada. Então, quem trabalhar nesse segmento, as empresas que estiverem envolvidas em algum desses elos, principalmente operadores logísticos, como a Tempilog, que precisam fracionar medicamentos, precisarão encontrar meios, né, como nós estamos encontrando, estamos numa fase final de homologação, de fracionar isso de uma maneira automatizada, capturar esses dados, agregar e poder capturar e poder enviar através de eventos, né, ou seja, para o detentor do registro, que é o caso do depositante do medicamento, ou para a Anvisa, através dos eventos que também são obrigatórios a gente comunicar, né, como operador logístico. E tudo isso com controle, né, de acesso, você ter a integridade do dado, enfim, quem pode acessar o quê, né, permissões, né, exatamente. Correto. Então, hoje, a exemplo das vacinas, né, não houve um consenso, né, não houve tempo diante da emergência, né, da necessidade de ter o produto, digamos assim, o mais rápido possível, né, no braço de cada cidadão, né? Mas se a gente pensar, os sistemas hoje já permitem, já temos soluções de gerenciamento que funcionam em tempo real, né? Já te dá a visibilidade de funções críticas do negócio. Então, você consegue acompanhar ali o desempenho operacional, o monitoramento, rastreamento de localização, rastreabilidade de autenticidade, né? Conformidade, proveniência, né? E ainda vinculado com programas de sustentabilidade. Então, tudo isso hoje você consegue, já tem recurso, tem ferramenta no mercado para você olhar para todas essas necessidades. Então, essa mudança, eu considero que hoje, pelo volume de orçamentos que a gente solicita, que a gente é solicitado, que a gente recebe, indica que as empresas estão para esse caminho e tentando entender o impacto na estrutura atual e o investimento necessário para avançar nessa direção. Então, eu entendo que hoje o momento é esse, independente da legislação, né? Independente da lei obrigar, porque eles estão olhando como algo que vai acontecer, talvez amanhã, o ano que vem, no outro, mas é um caminho que indica que é outro, né? Pode ser que postergue em função de N fatores, mas os benefícios ou a viabilidade dele está muito próximo. O que a gente conversou ontem também, né? O projeto da rastreabilidade, serialização, ele está concorrendo com outros projetos, como o da 430, né? As implementações. Exato. Então, talvez o momento... Pura, né? Exatamente. Unidade. Então, talvez o momento agora seja de realmente fazer o que a gente está promovendo aqui, essas reuniões, propondo a montar como se fosse um hub mesmo, né? E várias empresas se juntam, cada uma com a sua responsabilidade. Então, a TTRX com a implementação, software, a Tempilog com a infra, né, da ferramenta, enfim, eu acho que é exatamente isso que a gente tem que começar a trazer mais à tona, né? Para poder discutir pontos que para mim são essenciais, né? Queria até saber a opinião de vocês, que é a universalização desses sistemas, né? O quanto isso vai ser bem aceito ou não no mercado. A gente sabe que o mercado ele é muito relutante em novas tecnologias, em mudanças radicais como a que a gente está enfrentando, né? Porque se a gente for falar de 430 e rastreabilidade juntas, em questão de 2 anos, gente, é pancada, né? A gente tem que ter isso em mente. Então, tem a 301 ainda para o fabricante, que envolve a parte da embalagem, né? Praticamente inspeção em tempo real. E a 301 e 430 são complementares, então todo mundo tem que conversar, não tem saída, né? Deve existir essa conversa, né?
Exato. E o bolso, digamos, da indústria, né, de quem fabrica, acaba sendo um só. Sim, E ele tem que priorizar projetos, né? exatamente. Enfim, todos esses projetos E acabam concorrendo entre si, né? o que eu trago aqui daí é justamente o seguinte, e aí a opinião de cada um mesmo. O que que vocês acham que é o papel de vocês como empresa, como pessoa, né, profissional, para ser um agente de mudança nessa transformação que a gente vai enfrentar aí nos próximos 5 anos, né? A rastreabilidade vindo para abril de 2022, se cumprir o prazo, né? Se não prorrogado um pouquinho para mais ali, mas onde vocês acham aí? Queria opinião realmente de cada um, objetiva, onde que cada um conseguiria ajudar e ser o agente de mudança nessa transição para o mercado farmacêutico. Eu deixo essa aí para o Ricardo primeiro. Bom, Lucas, eu acredito que a base de todo são as pessoas que estão trabalhando, mapearem ali os processos e aí vão surgindo as ideias, né? Como a gente surgiu essa ideia de ter uma máquina de automação e fracionamento. Mas nada disso é possível se não for através do treinamento, né? Então, através de treinamento com as equipes, primeiro reuniões, discussões sobre os processos, mapeamento dos fluxos e aí consenso de que momento que você vai ter que fazer o evento ali, no caso da serialização, né? Qual que é o momento de entrada e de saída da informação e aí sim conscientizar as pessoas que estão no time daquela obrigatoriedade e do motivo daquela obrigatoriedade. Então, acho que a universalização ela parte do treinamento, de expor e explicar por que nós precisamos fazer aquilo. E criar já vencer aquela primeira barreira de mudança no sentido maior da coisa. Olha, imagina que todos os medicamentos que você e sua família tomarem, você vai ter uma garantia de toda a procedência, né, de que ele não é pirata, digamos assim, né, ele não é produto de furto, então é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que através do treinamento, da explicação, dos modelos e através de inovações, né? Eu acho que é inevitável que as inovações elas precisam surgir e às vezes inovações simples, tá? É o que eu estava mencionando desde o início. A gente não precisa ir muito longe. Eu acho que com pequenas mudanças e a união da equipe e treinamento é possível a gente, de certa forma, universalizar aí essas soluções, esses problemas que estão para nós aí, né? Acho que um ponto legal aqui, só para complementar antes do Rodrigo comentar também, é a gente trazer o conceito da comunicação transversal. Então, não necessariamente a gente vai trazer o assunto do treinamento, enfim, e as tecnologias só para a nossa empresa, mas a gente tem um olhar 360 pelo tema, né? Então a gente traz o treinamento com práticas colaborativas, né, do mercado, num contexto geral. Então é a gente assumir que nós estamos amadurecendo como mercado, como segmento, como país e trazer os outros players realmente, os stakeholders para conversar, por que não? Trazê-los eles para fazerem os treinamentos, criarem junto as propostas, né? Otimizando o funcionamento aí dos sistemas e a performance dos nossos funcionários, né? Se o Rodrigo quer complementar também em cima disso.
Sem dúvida. Eu acho que é um ponto que a gente precisa trazer muito mesmo. O tipo dos sistemas, agora é o momento da gente fomentar mesmo essas discussões. Trazer mais espaço, então, para a gente discutir esse modelo que eu falei, colaborativo, da gente realmente trazer temas do tipo de treinamento, os treinamentos híbridos hoje em dia, né? Eu converso bastante com o Rodrigo, a gente vira e mexe, está batendo um papo aí, falando sobre novas tecnologias para os treinamentos. Então, a gente discutia os sistemas de realidade aumentada, QR Code, né? Nas práticas de treinamento mesmo. Então, os gestores ali conseguirem aprimorar os métodos ali, as plataformas das suas empresas, trazendo, assim, deixando realmente toda aquela empresa, todos os colaboradores e os stakeholders também preparados para o que está vindo, né? Então, acho que o mercado já está se adiantando para isso. Tem muito espaço ou não, né? Aí a pergunta final que eu até queria perguntar para vocês. Qual é a opinião de vocês? Vocês acham em relação a isso? Tem muito espaço ainda? Vai ficar na mão de poucos competidores ou não? A gente vai capilarizar esses métodos de treinamento híbrido com essas novas tecnologias, né? Pensando nos treinamentos para rastreabilidade, enfim, é o que a gente conversou tudo aqui. Qual que é a opinião final de vocês aí? Para a gente dar a cereja do bolo agora aí. Quiser o Rodrigo começar? Pode ser. Então, eu vejo que cada vez mais estão sendo desenvolvidos, né, treinamentos com recursos para você passar informação independente se você tem uma equipe presencial ou remota. Então, você ter a opção de criar um ambiente de teste, né, o Digital Twin, né, a fábrica gêmea, para você simular, emular, tudo isso aumenta a visão do impacto da mudança que você está propondo antes mesmo do investimento. Então, são recursos hoje já acessíveis e eu vejo as grandes multinacionais, fornecedoras de tecnologia, trazendo opções, trazendo ferramentas nessa direção, de dar treinamento cada vez mais digital, com recurso, realidade aumentada, inteligência artificial, enfim. Hoje já é uma realidade na maioria delas, né? Seja para manutenção, seja para uma nova configuração, uma nova capacitação de um colaborador. Então, é um caminho e já é uma realidade, né? Lucas, eu acredito que ainda vai se disseminar muito, porque é um conhecimento, um conteúdo aberto, né? O próprio Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, ele é único, né? Então, hoje a gente tem já os players aí estabelecidos que vão sair na frente, mas assim como quando surgiu o projeto de nota fiscal eletrônica, você não tinha muitas empresas que faziam transmissão, né, comunicação com a Secretaria da Fazenda, eu acho que vai ser da mesma maneira, né? Vão surgir mais players, porém quem estiver já na frente, quem já estiver apresentando soluções e mais próximo dos clientes, entendendo essa particularidade que cada empresa, cada produto exige um processo diferente, eu acho que vai sair na frente e o primordial que eu vejo a comunicação, ela é padronizada, porém os processos eles devem ser flexíveis de acordo com cada cliente, porque é inevitável, né? Cada organização tem o seu processo, tem a sua maneira de trabalho. Eu acho que aí é que entra os treinamentos colaborativos, no momento que você pode compartilhar conhecimento sobre o Sistema Nacional, que ele é único, e a hora que você entra na parte de flexibilizar o processo, aí é uma capacitação de um grupo menor, né, de uma equipe daquela que vai atuar ali, mas eu acho que a gente vai poder utilizar muito o conceito, e a gente tem utilizado, né, desse treinamento colaborativo, porque é um conceito que abrange o segmento inteiro e não somente uma empresa. Sem dúvida. Olha, senhores, vou te falar, tô para falar que acho que foi um dos melhores episódios aí até agora, o bate-papo. Foi muito rico realmente, cheio de conteúdo bacana. Eu acho que o intuito aí é a gente fomentar mesmo a tecnologia, trazer essas discussões à tona. Eu achei que foi muito interessante. Queria agradecer muito aí a participação de vocês dois, Ricardo, Rodrigo. Agradecer o apoio então da Templog e da TTRX. Deixo aí para vocês as considerações finais aí, últimos minutinhos.
quiser falar um pouquinho mais sobre a Temp, sobre a TTRX, fiquem à vontade aí. Se quiser falar um pouquinho agora, Ricardo. Ô, Lucas, né? A Templog é operador logístico aí há 30 anos no mercado, uma empresa nacional, né? E que sempre focou muito na tecnologia como ferramenta, como um pilar primordial para poder prestar um serviço de qualidade, né? Então, se eu pudesse falar um ponto, seria isso, né? A tecnologia, ela tem sido bem utilizada pela Templog através desse mapeamento com os funcionários, com os colaboradores, e essa aplicação de inovação, né, parcerias com universidades, visando sempre atender a legislação e superar as expectativas dos nossos clientes, que ele sinta que ele tomou um serviço de qualidade e que ele fique seguro de que o produto dele conosco, né, está íntegro em todas as etapas que ele está conosco. Legal. A TTRX, né, ela está no Brasil há um pouco mais de um ano, porém, lá nos Estados Unidos, ela iniciou as atividades em 2007, ainda na época da então chamada lei do e-pedigree, que era o pedigree eletrônico. Então, foi o início da rastreabilidade em alguns estados lá nos Estados Unidos. A empresa ela iniciou esse processo, desenvolveu sistemas, aprimorou sistemas, e agora ela está no movimento de expansão. Então, a primeira filial que ela abriu, né, fora dos Estados Unidos, foi aqui, em São Paulo, mais especificamente em São Caetano, já visando a América Latina, né? Então, aqui é a base, é Latam. E, recentemente, nós demos mais um passo, né? Abrimos uma filial em Dubai, então, já alinhando, né, e estando próximo de uma base ali de muitas inovações, de empresas de tecnologia que estão desenvolvendo soluções diferenciadas também para o segmento de healthcare, né, de life science. Então, é uma empresa de TI com foco, né, em rastreabilidade, serialização, e já com uma experiência aí de mais de 13 anos, né, de mercado. E a gente se coloca à disposição, né, onde a gente puder ajudar, seja com sistemas, seja com uma opinião, enfim, estamos abertos aí para qualquer discussão, né, nesse mercado. Legal. Pessoal, acho que é isso. Ficou um bate-papo muito bacana mesmo. Fica aí agora um potencial enorme aí, né, entre as empresas também, a gente começar um bate-papo. Mais uma vez, queria muito agradecer a participação de vocês. E acho que é isso, acho que foi bem interessante, contemplou tudo aquilo que a gente estava pensando, né? Foi muito interessante mesmo. Obrigado então mais uma vez a participação, a todos que assistiram aqui, também muito obrigado. Não esqueçam de se inscrever então aí no canal, deixar seu like nesse episódio, compartilhar também nas suas redes, comentar o que você achou desse episódio. E é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, Ricardo. Abraço. Obrigado, gente. Um abraço.